Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para dar continuidade, agora na parte 4, de um pouco da minha história para vocês, tá bom? Acompanhem, curtam, comentem, vão lá no meu Instagram, me siga lá, né? Vamos fazer essa família crescer, essa família do nosso cantinho crescer, tá? Eu conto muito com vocês, tá certo, gente? Para mim é muito importante e eu tenho certeza que isso é um amor mútuo, né? Que eu tô trazendo conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que esse retorno é no carinho, sabe? É na acolhida, numa curtida, porque não é só uma curtida, né, gente? Aquela curtida quer dizer muita coisa. Olha, eu tô gostando, tá legal, faz mais. Isso aí impulsiona a gente a estar sempre trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, dando continuidade, né? Por favor, vejam esses vídeos em sequência para que vocês entendam melhor, porque senão vai ficar um negócio meio sem nexo, né? Vocês não vão conseguir entender nada praticamente. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa vigiar. Quando a gente está num momento desses, é um momento que é uma guerra muito mais espiritual, minha gente, muito mais espiritual, né? E a gente tem que entender que a nossa guerra, ela não é contra uma pessoa, contra os principais e as potestades, né? Que estão aí para querer nos destruir. Então a gente precisa ter muito cuidado. E era isso, né? Por mais que eu seja cristã desde que eu era pequena, né? Só que eu nunca tive, não nasci no berço cristão. Nunca tive uma família que pudesse realmente me ensinar sobre a Bíblia, né? Então tudo que eu aprendi até hoje eu aprendi eu e Deus. Eu e Deus, entendeu? E tô tentando me aperfeiçoar, tô tentando aprender a cada dia, porque a gente precisa aprender sobre Deus, a gente precisa aprender sobre a Bíblia, a gente tem que saber o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo, e a gente precisa, porque é isso que vai fazer com que os nossos olhos espirituais estejam abertos e atentos. Senão, como é que a gente vai se defender? Como é que a gente vai se proteger? Não é verdade? Então, voltando. E aí aconteceu, né, de que eu, né, pedi para que ele fosse embora e ele foi, minha gente, ele foi porque ele não queria. É incrível, né? Escolhas mesmo, né? Tem sim a questão espiritual, tem e muito forte, eu acredito nisso, mas tem também a questão escolha. Né, a escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o meu ex-marido, ele é uma pessoa que ele que gostava, né, diferente de mim, que eu gosto tanto de estar no meio da família, que eu gosto tanto de estar juntinho, aquele sábado à noite coladinho todo mundo, comendo uma pizza, assistindo um filme. Ele gosta, né, de coisas como academia, jogo de futebol, tá com os amigos, que isso não é errado, tá? Eu tô falando isso, mas isso não é errado. Quando isso tem a sua medida, né, e suas prioridades. Porque a gente tem que fazer, é assim, a gente tem que fazer tudo na sua medida boa, sua medida certa. A gente tem que fazer pela gente, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, só que a gente tem que entender que tudo tem sua prioridade. Por exemplo, na minha vida, minha prioridade primeiro vem Deus, então vem a minha vida espiritual, vem a minha família, meu filho, os cuidados com meu filho, na minha casa, aí vem os meus estudos, vem o meu trabalho. É isso que eu tô dizendo. Nada é errado quando a gente coloca cada coisa como prioridade na sua escala. A partir do momento que a gente pega, por exemplo, a nossa família e coloca depois do nosso trabalho, quer dizer, o nosso trabalho vem primeiro, tá errado. Tá certo? A gente pode fazer tudo, contanto que seja com ordem e decência, tá bom? Então, aconteceu isso, né? E aí foi quando realmente eu comecei a acordar, depois desse tempo todo. E entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava olhar para mim. Isso não é egoísmo, isso é cuidado. Eu precisava cuidar da minha vida espiritual, do meu físico, das minhas emoções. E foi quando eu comecei realmente a ir a ser transformada, né? O que é que eu fiz? Eu comecei a orar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a estar mais dentro da igreja, participando, eu comecei a ver vídeos de testemunho de pessoas que podiam me ajudar. Então, eu espero que eu seja uma pessoa dessa agora na vida de vocês. Eu procurei olhar para os meus sonhos, os meus objetivos, sabe? De entender que Deus ele não tem que fazer as coisas no nosso jeito, nem do nosso tempo, nem da nossa forma. Deus ele tem que fazer, ele tem que ser Deus. Então deixem Deus ser Deus. Parem, né? Eu digo isso por experiência própria. Parem de estar querendo ultrapassar,
sabe? Os limites, que a gente tem um limite, mas Deus não tem não, entendeu? A gente vê algo muito superficial, muito limitado. Deus, ele vê tudo, porque ele é soberano, sabe? Então, ele fez uma promessa, espere, só obedeça e espere, né? Porque eu tomei sim decisões erradas durante esse processo. Eu cheguei sim a me relacionar com uma outra pessoa nesse processo, sabe? Eu não tenho vergonha. Por que eu não tenho vergonha? Porque eu não tô aqui nem para julgar o meu ex-marido e nem para me julgar. Eu tô aqui para trazer para vocês as experiências de alguém que passou por um processo onde não vem dito como é que a gente tem que fazer, faça isso, faça aquilo, mas a gente tem sim duas escolhas perfeitas, que é a escolha de esperar e de obedecer. Duas escolhas difíceis, não são fáceis, mas são necessárias para que as coisas deem certo. Porque não adianta querer servir a Deus se não for obediente e se não souber esperar nele. A gente precisa obedecer à voz do Senhor, tá certo? Eu não tô dizendo aqui, eu nem vou entrar nesse assunto, tá certo? Que, mas a história de fulano, aí não tem que se separar. Mas se a pessoa tá sozinha, aí não pode ter alguém. Gente, cada história. Olha, cada história é uma. Deus tem um propósito de vida para cada pessoa. Conheço pessoas que Deus restaurou o casamento, conheço pessoas que o casamento não foi restaurado, conheço pessoas que casou com outras pessoas. Isso aí eu não vou nem entrar nesse assunto. Porque a Bíblia é uma só que as pessoas têm visões diferentes. Tem gente que diz que é possível um segundo casamento, mas de antes, se tivesse sido só uma traição, se não houve traição, não pode casar de novo. Eu nem vou entrar nesse assunto, tá certo? Porque é um assunto polêmico. Eu tenho sim a minha opinião. Só que entre a minha opinião e a vontade de Deus, eu fico à vontade de Deus, tá certo? Por quê? Porque eu cheguei, sim, entendeu? A pensar assim, poxa, mas eu sou jovem, eu não sinto, né? Graças a Deus, eu estou liberta de um sentimento de dependência daquela pessoa. Hoje, graças a Deus, eu vejo, eu perdoei de verdade, minha gente, de verdade. Se hoje eu não tenho, assim, não faço muita questão, assim, eu evito vê-lo, alguma coisa desse tipo, quando ele vem aqui buscar nosso filho e tudo mais, é só por um único motivo. É porque quando a gente vê alguém que faz parte do nosso passado, querendo ou não, automaticamente vem algumas lembranças na nossa mente. E como eu não quero ter essas lembranças, porque querendo ou não mexe, né? A gente tem aquele sentimento, ai, nossa, que coisa, porque assim, foi uma família que foi construída, houve um casamento, né? Até hoje, porque não são minhas, são do meu filho, a história do meu filho. Eu tenho fotos do casamento, eu tenho fotos de família. Então, querendo ou não, sejam músicas, aqui na minha casa já foram mudados, todo o cenário já foi mudado, né? Já foi mudado cor, já foi mudado móveis, já foi reformado. Por quê? Porque, querendo ou não, aquele ambiente traz para nós lembranças, sabe? Tanto lembranças boas como lembranças não boas. Então eu evito, mas dentro de mim e em Deus, no meu relacionamento com Deus, eu sei que eu perdoei ele. Eu desejo o melhor para a vida dele. Eu desejo sim que ele tenha um encontro com Deus. Por quê, minha gente? Porque quando a gente ama a Deus, quando a gente tem um encontro com Deus de verdade, sabe? Quando a gente realmente pisa no Santo dos Santos, a gente muda. A gente não tem como estar em Deus e não mudar. A gente muda nosso comportamento, a gente muda nossas decisões, a gente muda nossas ações, tá certo? Então, infelizmente, hoje, eu ainda não vi acontecer, sabe, a mudança, o milagre. Hoje é tudo muito, vamos dizer assim, estabilizado, sabe? Ele vive a vida dele, eu vivo a minha vida, nem ele sabe de mim, nem eu sei dele. A gente mora perto, mas é como se morasse longe, né? A gente tem um filho comum e eu acredito que a gente tem menos contato do que uma pessoa que talvez não tenha tido filho, né? Então, assim, não existe, né? Existe muita coisa que eu ainda não concordo em relação ao nosso filho, mas que eu aprendi a descansar, eu aprendi que não adianta eu querer lutar com a força do meu braço, e sim com a força dos meus joelhos, quer dizer, com a força da minha oração. Eu aprendi, eu cheguei sim, assim, nunca cheguei a estar discutindo nada, mas já cheguei a indagar, perguntar, olha, não é assim, tem que melhorar isso. Mas assim, quando eu percebi que não funcionou,
e realmente não funciona, não é dizer que tem que deixar as coisas correr frouxo, tá certo? Não é dizer que vai deixar a pessoa fazer o que ela quer, da forma que ela quer. Mas é porque tem jeito para se falar, tem tempo certo, tem a forma certa, tá certo? E com educação e respeito a gente consegue muito mais do que gritando. Óbvio, tem situações que precisa sim de uma intervenção mais séria, certo? Eu busquei sim os direitos, Nicolas recebe sim a pensão dele. O que eu tô falando é realmente questão de bom senso, né? Realmente de uma presença, é realmente de um relacionamento próximo do filho, que hoje isso não existe. Mas é como eu tô dizendo, às vezes a pessoa ela tá tão cega que se hoje eu chegar pro pai do meu filho e dizer isso, como eu já perguntei, já disse, já indaguei, ele vai achar que ele tá fazendo o máximo. Então, quando uma pessoa ela acha, todo mundo tá vendo que a pessoa tá fazendo errado, mas a pessoa ela tem certeza que ela tá fazendo certo, não vai ser eu nem você que vai convencer a pessoa que ela tá fazendo errado. Só quem convence é o Espírito Santo. Entendeu? Até hoje eu sofro um pouco por conta disso. Sim, minha gente, eu não vou negar pra vocês. Por que que a gente sofre? A gente não sofre pela gente, a gente sofre pelo nosso filho. Então, por que que eu digo a vocês que eu ainda sofro hoje? Porque Nicolas, ele sente falta do papai dele, né? Porque Nicolas, ele demonstra isso quando ele tá ansioso, quando eu tenho que levar ele nos psicólogos, né? E por que que isso é tão evidente? É tão evidente porque, infelizmente, hoje o pai dele não participa, não vai na escola, não vai numa reunião, não leva para terapia, não procura saber sobre as necessidades dele, sobre o dia a dia dele, né? Ele fala comigo no dia que vem pegar Nicolas e depois de uma semana ele fala de novo para pegá-lo novamente. Então, novamente, eu quero deixar isso bem claro, isso não é um julgamento, a gente só dá o que a gente tem, certo? A gente só dá o que tem. Então, isso é o que ele pode dar hoje. Mas isso não quer dizer que eu esteja satisfeita, nem quer dizer que eu aceite isso nas minhas orações. Eu oro, eu peço para que Deus entre com providência nessa situação, né? Nosso filho está crescendo, é uma criança que precisa, é uma criança, toda criança precisa, é uma criança que tem autismo, é uma criança diferente, é uma criança que tem suas necessidades, é uma criança que é muito apegada ao pai. Para vocês terem uma noção, toda vez que toca aqui a campainha da nossa casa, ele grita pai, ele acha que é o pai dele. Toda vez que ele vê uma moto na rua, ele sai correndo, gritando papai, porque ele acha que é o pai. Então ele tem um sentimento muito bonito e um carinho muito grande por esse pai. E sempre, gente, sempre eu quero isso mesmo, não quero que seja diferente. Nunca cheguei para falar algo mal ou do pai dele, independente, muito pelo contrário. Quando ele demonstra que ele quer saber, eu sempre pergunto: isso eu não estou iludindo o meu filho. Eu estou evitando que ele venha sofrer porque ele não precisa saber de detalhes que nem a gente adulto muitas vezes consegue discernir, consegue realmente direcionar, quem dirá uma criança. Entendeu? Então, assim, eu digo pra ele: olha, teu papai tá na casa dele, mas ele vem te ver, não se preocupa não, sabe? A mamãe tá aqui, aí mostra as fotos do papai dele, aí ele mata um pouco da saudade. Eu digo: olha, seu pai lhe ama, tá certo? Papai tá trabalhando muito. É assim que eu falo. Sabe por quê? Porque meu filho ele cresce, toda criança vai crescer. Então, toda criança como nós que crescemos, fomos um dia criança, crescemos, vamos tirar as nossas próprias conclusões. Então, eu respeito meu filho. Então, o que ele decidir, quando ele for crescendo, o que ele achar, ele vai tirar as conclusões dele próprio, entendeu? Então, não vai ser eu que vou chegar e vou destruir o emocional do meu filho, dizendo: olha, filho, seu pai fez isso, fez assim, tá agindo assim, tá fazendo assim. Não, entendeu? Eu sempre digo: Nicolas, você é uma criança muito amada, muito querida, seu pai lhe ama, sua avó lhe ama, a mamãe lhe ama, todo mundo ama você. Por quê? Porque isso traz para o meu filho muita segurança. Já é difícil para a criança entender o porquê que a mãe mora num lugar e o pai mora no outro. O porquê que a mãe tá aqui, mas o papai não tá, sabe? Já é difícil isso. Então, vou tornar a vida do meu filho mais difícil de forma nenhuma. Eu quero uma criança saudável, que cresça saudável, que vira um adolescente, um adulto saudável, né? Já é difícil a gente viver essa situação, né? Porque isso já traz, sim, já mexe com o emocional da criança. Então, realmente, não é isso que eu quero, tá? Então, eu faço dessa forma, sabe? Nós somos divorciados, como eu já disse a vocês. Em janeiro do ano que vem, faz 4 anos que nós somos divorciados, certo? E vai fazer, eu acho que 5, né, que a gente se separou ao todo. Aí vocês podem me perguntar assim: sim, e a promessa que Deus fez?
ele fez, minha gente. Então, eu acredito que Deus, ele pode tudo. Ele pode fazer planos, ele pode mudar os planos, ele pode tudo. Quem não pode sou eu, entendeu? Não espero isso nele, no meu ex-marido, não espero isso dele. Na verdade, dele eu não espero nada, 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 nada. Deus sabe que chegou um momento que eu falei pra Deus assim, Deus, como eu queria refazer a minha vida, né? Eu não tenho mais aquela vontade, né? Não vou mentir, não. Eu sou bem sincera. Como pra mim ele é uma pessoa comum hoje, né? Eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento, nem de raiva, nem de amor. É uma pessoa inerte pra mim, não tem diferença nenhuma. Eu desejo o melhor pra ele, sim. Eu desejo muito que Deus ele possa fazer eu trabalhar na vida dele em relação a ser pai, porque eu acho que isso nunca vai mudar, né? Que se separa é o homem e a mulher. Pai e mãe é pai e mãe para sempre. Então, eu faço a minha parte na vida de Nicolas. Sempre vou fazer, minha gente, sempre. Hoje, eu sou uma pessoa que eu estudo, eu quero terminar a faculdade, eu quero ser nutricionista, eu quero fazer curso de teologia. Eu tô aí, ó, cheia de sonhos para realizar, tá certo? Casamento, por incrível que pareça, hoje não é uma coisa que eu almeje, não é. Mas eu sei que eu não vou ter para sempre uma certidão de divórcio, tá certo? Então, assim, eu acredito que as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir de acordo com a vontade dele, da forma dele, certo? Eu oro por isso, sim, mas eu não coloco expectativa em homens, certo? A minha fé, ela é em Deus, não é em homens. Então, é complicado, sim, durante o processo a gente pensa, ah, meu Deus, quantas vezes eu já perguntei, será mesmo que isso vai acontecer? Porque não existe mais sentimento, não tem. Assim, o mandamento não tem mais nexo, sabe? Meu filho já tá fazendo 5 anos, ano que vem, daqui a pouco 6, 7, 8, já cresceu, né? Eu já tô super acostumada com a minha rotina, com a minha vida, não vou mentir. Sabe, eu gosto de morar sozinha, eu e ele. Claro, óbvio que eu tô dizendo que eu não sinto falta, né, da família completa, mas assim, a gente acaba se acostumando, a gente se habitua. Vocês estão entendendo? E assim, eu que dito as regras aqui, eu e meu filho, a gente se diverte, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para fazer as minhas coisas, entendeu? Então, assim, às vezes eu fico pensando agora ao contrário, será, meu Deus, que eu me vejo casada de novo? Sabe? Mas eu acredito que um dia, sim, isso vai acontecer conforme a vontade de Deus. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei de que jeito, sabe? Isso é uma coisa muito complicada. Tem gente aí que tá esperando 15 anos pela pessoa, não sei se, não vou mentir, né? Eu sei que esse vídeo pode até gerar um pouco de polêmica, mas Deus conhece meu coração, isso pra mim é o que importa. Não sei se eu me vejo esperando 15 anos por uma pessoa, mas também não vou de jeito nenhum. Se for isso que Deus quer, agora eu tenho que ter certeza, tá? Que é isso que Deus quer. Até porque a minha vontade humana seria realmente refazer minha vida. Sim, gente, com outra pessoa, com uma pessoa que Deus preparasse para mim, esperar, né, um varão abençoado do Senhor, né? Eu vejo muita gente aí que reconstrói a vida, que uma criança que tem um bom padrasto, por que não, né? Mas eu também acredito que nada saiu dos propósitos do Senhor e que sim, por que não? Deus pode restaurar, sim, esse casamento. Olha, para Deus nada é impossível, não, tá certo? Agora, não é só a vontade de um só, né? O problema de eu vi até uma pregação um dia desses do pastor Lucinho. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um pastor muito conhecido. Eu sigo ele no Instagram. Ele estava dizendo que quando se trata, por exemplo, de um trabalho, de uma faculdade, de uma constituição de uma casa, você está ali lidando com a sua fé, né? Então vai ser de acordo com a sua fé. Agora, quando se trata de outra pessoa, se trata das escolhas da outra pessoa, se trata das decisões da outra pessoa, é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Por quê? Porque como ele acredita também, sim, que existe sim a possibilidade de uma pessoa ter um segundo casamento, né? Se houve realmente uma traição, tudo mais, né? Eu acredito nisso sim, tá, gente? Então, por um momento eu pensei, sim, por que não? Só que como aconteceram outras coisas, Deus falou comigo novamente através desse mesmo pastor, eu tenho apenas esperado em Deus, não isso, esperado em Deus tudo, tudo. Então, eu tô seguindo a minha vida, tô fazendo aqui esse canal maravilhoso, né? Tô querendo realmente dar tudo de mim,
né? Estou estudando, faço técnico de análises clínicas à noite. Após isso, eu quero fazer pós, né? Quero ser flebotomista, quero fazer a PH, quero aprender Libras, que eu amo, uma coisa que me chama muita atenção. Quero fazer a graduação em nutrição, quero fazer pós também. Então, assim, eu tô viva, né? Eu tô saudável, eu tô vendo meu filho crescer. Eu superei, minha gente, eu superei esse divórcio. Isso não me para em nada. Sabe, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa grata. Eu não sinto dor mais em relação a isso, eu falo isso tranquilamente. Deus me curou. Eu tenho cicatrizes, tá, gente? Eu tenho cicatrizes sim. Eu sou uma pessoa que tem cicatrizes, porque houve sim uma ferida em que Deus veio com a mão para curar. Então hoje eu me preocupo com a minha vida espiritual, me preocupo em orar a Deus e falar com o Senhor. Eu me preocupo em passar essa minha história de superação para as pessoas. Eu me preocupo em criar meu filho, porque esse é o meu objetivo. Primeiramente, ser uma cristã de referência, falar de Deus para as pessoas, é estar na igreja congregando com os meus irmãos, é fazer as escolhas certas, é criar o meu filho, um homem de verdade, um homem do Senhor, saudável, bem, com grandes propósitos que Deus tem na vida dele. Meu objetivo é estudar, é ter conhecimento, é poder trabalhar naquilo que eu gosto. Meu objetivo é ter boas amizades. Então, assim, o que eu aprendi é que a gente não precisa necessariamente de ter alguém do nosso lado para ser feliz, de necessariamente, eu só sou feliz, só tô realizada se eu tiver essa pessoa aqui. Não, a gente é realizada em tantas outras coisas. A gente pode fazer uma academia, a gente pode fazer uma aula de dança, e a gente tá feliz do mesmo jeito, a gente pode sair com os amigos, se divertir. E sim, a gente pode ter um companheiro do nosso lado, só que ele não deve ser a nossa tábua de salvação, né? O nosso Deus, ele tem que ser uma pessoa comum, que a gente ama, que a gente cuida, mas que não é tudo. Faz parte da nossa vida, mas que nunca deve ser o nosso tudo, tá certo? Então, vocês estão olhando aqui para uma pessoa que Deus está escrevendo uma nova história. Vocês estão olhando para uma pessoa que sim se supera a cada dia, que sim superou um divórcio e um processo de diagnóstico de um filho. Uma pessoa que sorri, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que se levanta todos os dias com vontade de viver. Uma pessoa que quer cuidar e cuida assim do corpo físico, que cuida da mente, que cuida do espírito, da alma. Uma pessoa que vive cada dia assim como se fosse um único, porque a vida é rápida e a gente tem que viver o melhor, porque Deus tem o melhor, sabe? Deus tem o melhor dessa terra pra gente, a gente não tem que aceitar um pouco. Por isso que eu digo pra vocês, se, por exemplo, meu marido chegasse hoje, da forma que ele vive hoje, que ele está hoje, pedindo para voltar para mim, eu não voltaria. Por quê? Porque a promessa de Deus foi que ele seria melhor do que ele foi um dia. Então, às vezes, a gente não quer esperar o momento certo das coisas acontecer, por isso que a gente quebra a cara. A gente tem que aprender a esperar as coisas de Deus acontecer, não as situações ao nosso redor trazer aquele algo pra gente, sabe? E outra, em todo tempo é válido para que a gente venha crescer e amadurecer e dar bons frutos e ser melhor a cada dia. Então, assim, todos os dias eu aprendo com Deus. Todo dia eu tenho me superado, todo dia eu tenho me redescoberto uma mulher incrível. Então, hoje eu me amo, eu amo meu corpo, eu amo as minhas ideias, eu tenho me superado, eu tenho visto coisas, eu tenho ideias, projetos. Eu sou uma mulher para frente, hoje eu não tenho medo mais de nada, certo? Então, se é para fazer uma palestra, eu vou lá e vou fazer. Se é para fazer uma faculdade, eu vou fazer. Se é para estudar, para passar e ter uma boa nota na prova, eu vou fazer. Tô com vontade de aprender a andar de moto, quero tirar minha carteira de habilitação. Então, assim, gente, tem tantos sonhos na minha vida para serem realizados que eu vou me apegar àquilo que aconteceu no meu passado. Não vou fazer isso, não vou. Independente se eu vou me casar de novo, se eu não vou, se eu vou ter uma pessoa, se não, por que não? Conheço pessoas, sim, que escolhem viver sua vida sem necessariamente casar. Gente, olha, só esperem,
Só esperem em Deus, só vivam suas vidas, só agradeçam, só se superem, levantem a cabeça. Se você está passando por esse momento agora de separação, aprenda a viver cada etapa. Não queira sair disso assim, porque não é, a gente não sai disso assim, sabe, gente? Então, passem por seus processos, esses processos são necessários. Se não fosse esse processo na minha vida, vocês não viriam essa vitória que está aqui na frente de vocês. Hoje eu sei a mulher que eu sou, não importa. A pessoa pode dizer ao contrário 1000 vezes. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor. Eu sei que eu sou bonita por dentro e por fora. Eu sei o quanto que eu sou especial. E por isso eu não aceito menos do que Deus tem pra minha vida, eu não aceito menos. Eu só vou aceitar isso. O melhor do Senhor na minha vida. Então, gente, olha, é isso. Eu tenho muita coisa pra falar ainda. Tem a rotina que eu quero mostrar pra vocês, eu já falei. Eu quero falar pra vocês também como foi que todo o procedimento que eu fiz pra conseguir os direitos do meu filho com autismo. Eu quero mostrar pra vocês o nosso dia a dia também. Quando a gente sair, quando a gente viajar, quando a gente fazer um monte de coisa legal, eu quero que vocês venham com a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenham ficado cansativo, porque eu tentei de uma forma ou de outra ser bem dinâmica aqui pra não ficar aquela coisa só cansativa, né? Então, ouçam com carinho, prestem atenção. Espero que a minha história instigue vocês a vencer, sabe? Uma vez eu encontrei uma velhinha que eu sempre quis ensinar uma velhinha ajudar, desculpa, uma velhinha, uma senhorinha, né? A atravessar a rua. E uma vez, eu vindo de uma terapia do meu filho, essa senhora, ela me pediu ajuda. E eu contei assim, né? Eu tava recém-separada, e quando você tá recém-separado, você parece que qualquer pessoa, você quer desabafar. E eu falei um pouco do que estava acontecendo e ela olhou para mim e fez assim: minha filha, você vai vencer. E eu nunca esqueci disso. E se eu encontrasse ela, mesmo que eu não encontre, uma vez eu olhei assim como se ela estivesse na minha frente e disse assim: senhora, eu venci. Eu sou uma vencedora. Por estar aqui falando de uma coisa que aconteceu tão difícil na minha vida, onde eu fui humilhada, onde eu fui rejeitada, onde eu fui pisada, onde eu fui parar numa lata de uma lixeira, onde eu achei que eu não era nada, que eu não tinha capacidade para nada. Hoje eu sei que em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. É isso, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!